palavra a senadora Vanessa Graziotin. E, na sequência, vou iniciar a ordem do dia. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, ontem eu apresentei aqui no plenário do Senado Federal uma moção, um requerimento que solicita a inserção de um voto de pesar à nossa querida amiga, companheira que faleceu no último domingo, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Gilce Maria Westin Consensa, que foi dirigente durante muitos anos de meu partido, PCdoB, iniciou sua militância ainda, senador Roberto, ainda no movimento estudantil, passou no vestibular no ano de 1964 e já na universidade, ainda no ano de 1964, o ano do golpe, ela iniciou a militância no movimento estudantil. Uma companheira aguerrida, uma companheira lutadora. Como líder estudantil, Gilce foi presa e torturada. Permaneceu por um longo período na clandestinidade. Mudou de nome inúmeras vezes e lutou de forma aguerrida pelos direitos das mulheres. Após conhecer o seu companheiro, o então estudante de economia Abel Rodrigues, e mesmo grávida, continuou ativa na militância e em uma das reuniões ela foi levada ao hospital quando descobriu que estava grávida de gêmeas. As companheiras presentes conseguiram um médico progressista para fazer o parto, porque o problema naquele período é que ela fosse presa logo após o seu parto. As meninas nasceram prematura e ficaram internadas na incubadora do hospital. E um casal de amigos se prontificou a esconder Gilce. Infelizmente, uma das gêmeas não resistiu e faleceu. Mas a luta de Gilce continuou. Integrante de uma lista de 17 estudantes, onde era a única mulher do grupo, Gilce foi considerada perigosa pelos militares pelo fato de ser progressista e inteligente. Depois de formada, foi obrigada a fugir e viver na clandestinidade. Após ser julgada por supostos crimes, na realidade, os crimes que ela havia cometido, senador Reguilfe, era a sua participação nas diversas manifestações organizadas naquele período contrárias à ditadura militar. Foi absolvida e orientada a se manter clandestina. Após ser julgada por supostos crimes, ela foi absolvida, mas no ano de 1972, Gilce entra para o PCdoB. Em meados de 1976, ela e seu companheiro Abel recebem a orientação de ir para o Ceará. Naquela época, o casal já tinha outra filha, Juliana, tinha 6 anos de idade, e Gilda, a caçula, por volta de 3 anos e meio. Em Fortaleza, ela ajudou na organização do Partido Comunista do Brasil. Foi dirigente do partido naquele estado de Vossa Excelência, senador Eunício Oliveira, e desenvolveu uma longa atividade. Posteriormente, ela foi presidente da União Brasileira de Mulheres. E mesmo acometida por um câncer já de muitos anos, Gilce resistiu bravamente e nunca abandonou a luta. Então, aqui eu já apresentei no dia de ontem, senador Pimentel, esse voto de pesar a essa companheira que atuou fortemente no estado do Ceará, em São Paulo. Quando estava detida, sua filha foi cuidada por sua irmã Gilda, tanto que a segunda filha recebeu o nome da sua irmã, exatamente em gratidão ao que ela fez pela primeira filha. E depois de muita tortura no presídio, no cárcere, Gilce fez uma greve de fome e foi transferida de presídio. E lá ela recebia notícias das suas filhas, porque inventavam que sua filha também estava sofrendo, também estava sendo penalizada pelos militares, estaria sendo agredida, sendo torturada, mas ela recebia notícias através das charges de jornais, bem no rodapé das charges de Enfio, que era o seu cunhado,
que foi ele com a sua irmã Gilda que cuidaram da sua filha, sinalizando que sua filha estava bem de saúde, Juliana, não é? Então, eu aqui mais uma vez repito, fiz no dia de ontem, faço questão absoluta de no dia de hoje voltar a fazer essa homenagem a Gilza, uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, uma mulher lutadora, aliás, como são a maioria das mulheres brasileiras. E, senhor presidente, eu também aqui quero, neste momento, aproveitando a presença de Vossa Excelência, dizer que a reunião hoje, a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos foi uma reunião pacífica, o que não significa dizer uma reunião menos dura. E ficou claro hoje, debatendo o conteúdo da matéria, como em todas as audiências públicas, senador Paim, que efetivamente nós temos que rever o que está acontecendo aqui no Senado Federal. Eu me recordo, numa das últimas reuniões de colégio de líderes, dirigida pelo presidente senador Eunice Oliveira, e que eu questionei lá da possibilidade de um acordo que estaria em curso para que fosse editada uma medida provisória sobre a reforma trabalhista. E naquele momento eu recebi como resposta uma negativa, dizendo que não havia essa possibilidade, que não havia esse acordo. E hoje, ou seja, desde a divulgação do relatório do senador Ferraço, fica claro que havia sim um acordo e que eles vão tentar acelerar todo o processo para que posteriormente, segundo eles, o presidente possa corrigir. Senador Roberto Rocha, eu não sei como ficará o Senado, não perante a opinião pública, mas perante a própria história. Perante a própria história. Nós aqui somos passageiros. A instituição permanece. Abrir mão de debater esta matéria, de modificar essa matéria, de corrigir os absurdos que foram aprovados na Câmara dos Deputados é a mesma coisa que abrir mão da nossa função de legisladores. Então, eu creio, semana que vem, deveremos apreciar a matéria na Comissão de Assuntos Econômicos e nós temos muita esperança, não é, senador Paim? Mesmo porque o relator já se disponibilizou. Se acharem que temos que promover as mudanças aqui, então que sejam promovidas. Não dá para aprovar o projeto do jeito que está. Além das inconstitucionalidades, ele é extremamente perverso. É, assim, inacreditável alguns pontos que constam do projeto. E não adianta dizer que é para gerar emprego, porque não é. Vamos artigo por artigo, não é, senador Paim? Vamos debater como nós já fizemos inúmeras vezes. E aí eles dizem, por exemplo, quando nós falamos que até o direito constitucional, a gratuidade no processo judiciário, eles dizem que não estão tirando, que nós estamos inventando. Não, a gente lê o artigo, que diz o seguinte: na primeira audiência, se o trabalhador faltar à audiência, ele terá que arcar com todos os custos. Agora, digamos, numa primeira audiência, quem já participou de audiência trabalhista sabe como ocorre. O secretário, a secretária chega e chama, se não estiver imediatamente ali, chama o outro. E se der um problema no transporte coletivo? E se ele tiver um problema, outro qualquer, que não conseguiu chegar, não terá uma segunda chance, pelo contrário, terá que pagar as custas, mesmo sendo contemplado com a gratuidade. Senador Paim, eu concedo a parte a Vossa Excelência. Senadora Vanessa, queria cumprimentar a Vossa Excelência pela forma como enfrenta esse debate, não só a Vossa Excelência, como calculo eu hoje que mais de 50% dos membros da comissão apontam nesse sentido. E o próprio relator, quando ele diz que os pontos mais polêmicos é preciso que sejam vetados, ele já está dando a sua opinião e o seu parecer que o Senado deveria, conforme também ele disse, se assim entender, alterar a proposta de reforma trabalhista. Desde trabalho intermitente, questão da mulher, gestante, lactante, lugar insalubre. E aí ele vai discorrendo o horário do almoço, que ali está garantindo só 30 minutos e não mais uma hora. Calcule alguém numa linha de produção ter direito ao almoço somente de 30 minutos.
a participação dos sindicatos nas rescisão do contrato, que ali está praticamente proibindo. O próprio relator já sinaliza que o Senado deveria rever, deveria alterar numa série de itens. Se isso é verdadeiro, não tem por que a gente se fazer de avestruz, enfiar a cabeça na areia e mandar o projeto direto para o Executivo, como se não tivesse passado pelo Senado. Aí não há razão de existir o Senado. Parabéns a Vossa Excelência. Eu espero que na terça-feira essa proposta seja, se não alterada, pelo menos rejeitada. Eu agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência e concluo já a minha participação, senadora Eunice, agradecendo a paciência. Eu vou repor o tempo de Vossa Excelência. Não cabia a parte, mas Vossa Excelência foi concessiva. Mesmo porque não caberia a parte, não é? Vossa Excelência sempre é muito solícito, permitiu que o senador Paulo Paim fizesse a parte ao meu pronunciamento. Mas quero também, presidente Eunice, cumprimentá-lo pela participação dos trabalhadores que vejo e trabalhadoras aqui na tribuna. Fazia muito tempo, senador Paim, que nós não realizávamos sessões no Senado Federal com a participação de pessoas nas galerias. Eu vejo que os trabalhadores aqui estão, desde cedo, apenas assistindo às sessões. Então, senador Eunice, cumprimento, porque eu, sinceramente, confesso, estava com saudade de fazer reunião do Senado Federal, do plenário, tendo essa audiência importante. Nós sabemos que tudo o que dissemos aqui é transmitido ao vivo pelos meios de comunicação, pela Rádio Senado, pela TV Senado. Mas essas galerias foram construídas para que, pelo menos, uma representação dos setores cujos projetos estão sendo debatidos, estão sendo votados, possam ter a oportunidade de participar. Então, eu fico feliz de ver tanta gente conosco nesse dia aqui no Senado Federal. Mas, senador Eunício, eu também quero encaminhar à mesa, se Vossa Excelência me permite, dar como lido um pronunciamento que faço nesse dia, que hoje é dia 30, que é o dia de luta por maior participação política das mulheres rurais. Tem um pronunciamento que nós fizemos aqui, que não é apenas uma homenagem, pelo contrário, é uma reflexão, senador Paim, Vossa Excelência que fez uma bela atividade no campo, lá no estado do Rio Grande do Sul, e viu quanto as mulheres trabalhadoras rurais sofrem, porque lá o casal trabalha em pé de igualdade na roça, mas a atividade do lar, a atividade doméstica, essa é acumulada só pela mulher, não é? Então, passo à mesa o pronunciamento homenageando as trabalhadoras rurais nesse dia que elas mesmas determinaram de luta pela maior participação política delas próprias. Muito obrigada, presidente Eunice.